Começando o mercado falando de futebol europeu, falando mais precisamente do Manchester United. Como você bem deve saber se acompanhar, Onana vem passando por uma fase terrível na equipe Red Devil. O jogador não vem se consolidando e, ao contrário, vem sendo considerado um dos piores goleiros da era recente do United. E parece que os Red Devils finalmente encontraram um substituto à altura, ou até bem melhor que Onana, para de fato assumir a vaga do goleirão. Trata-se de um goleiro brasileiro. Como eu relatei no mercado da bola antes do último mercado da bola, ou seja, no retrasado, Onana havia falhado 2 vezes contra o Lyon na semana passada pela Europa League. O arqueiro também sentiu a pressão do ex-jogador do Manchester United, Matip, que disse antes da partida que Onana era conhecido por ser um dos piores goleiros da história recente do clube. Matip chegou a dizer que o ex-internacional era o pior da posição que havia passado pelos Red Devils. Devido à conjuntura de fatores, o United quer um goleiro e ele se chama Cauã Santos, cria do Flamengo. O goleiro Cauã Santos, em alta no Frankfurt, está na mira de 2 gigantes do futebol europeu. A grande dúvida é se ele vai optar pelo Manchester United ou se vai jogar na Internacional. Em comum, os dois times que querem o garoto do ninho têm ou já tiveram André Onana como titular. Entretanto, o goleiro não passa confiança e os Red Devils buscam um substituto urgente. O Manchester United inclusive volta a jogar contra o Lyon na próxima quinta-feira, com partida marcada para o Old Trafford, decidindo quem vai se classificar para a próxima fase da Europa League. No jogo de ida, nunca é demais lembrar que o time inglês empatou com o clube de John Textor pelo placar de 2-2. O United terá o apoio da torcida pela classificação na Liga Europa. Por outro lado, o elenco vem de revés por 4-1 para o Newcastle, uma goleada que chocou a todos na Premier League. O técnico Jorge Sampaoli está próximo do Santos, lembrando que a última passagem de Sampaoli não foi nada marcante pelo Rennes. O técnico argentino só esteve à frente do time francês por 10 partidas, perdendo 7 com apenas 3 vitórias. A diretoria santista já demitiu o técnico Pedro Caixinha após revés contra o Fluminense, e Sampaoli é o nome preferido, devendo ser anunciado em breve, segundo o Sport TV. Afinal, como é que foram os últimos trabalhos do técnico argentino de 65 anos? Sampaoli foi demitido do Rennes da França no final de janeiro, após apenas 10 partidas e desde então ficou sem trabalho algum. Pelo time francês, foram apenas 3 vitórias e 7 derrotas, com 17 gols marcados e 14 gols sofridos. O seu último trabalho pode ser preocupação para a torcida, mas antes de fazer qualquer acordo e ouvir proposta, ele pediu uma análise completa do elenco do Santos, segundo foi informado pelo portal ESPN. Um dos fatores que ele tem receio é a defesa, que não tem sua principal característica em suas equipes de atuar em linha alta. Mesmo assim, ele fez uma análise dos jogadores que pode ter à disposição, e não dá, claro, para negar que tem Neymar como um grande diferencial. Entretanto, a pressão pode ser ainda maior no futebol brasileiro do que também foi no futebol francês, onde ele ficou apenas 10 partidas e nelas estreou com derrota para o Lille e depois venceu o Saint-Étienne. Na sequência perdeu para o Nantes e venceu Angers e Bordeaux. Porém, a sequência que decretou sua saída veio das 5 derrotas consecutivas para Nice, Olympique de Marseille, Troyes, Brest e Mônaco, já no meio do campeonato francês. Já seu último trabalho no futebol brasileiro foi com a camisa do Flamengo, onde esteve à frente do clube em 39 jogos, com 21 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. A Arsenal está apaixonado por Jules Koundé do Barcelona, que está acima de Arnold e Hakimi. O clube inglês prepara uma oferta acima da média para realizar a contratação do francês. Na temporada não existe nenhum lateral direito acima de Jules Koundé, nem mesmo o Arnold do Liverpool, que está de saída para o Real Madrid, e Hakimi do PSG, presente nas quartas da Champions. O Barça receberá uma oferta de 75 milhões de euros dos ingleses em breve, dá em torno quase de 500 milhões de reais. A tendência é que o movimento aconteça no final da temporada. A grande temporada de Koundé chamou atenção em Londres, por isso o mesmo foi aprovado por todos na capital e a prioridade máxima também. Não há plano em mente do Barcelona pensando em vender Jules Koundé, mesmo diante de uma grande oferta do Arsenal. Laporta entende que se trata do melhor lateral direito do mundo. Inclusive nos bastidores do clube espanhol, há movimentações para a renovação contratual do atleta. Isso lhe faria um jogador mais valorizado e acabaria com os rumores sobre uma saída. Koundé também não tem planos de deixar o clube, nenhuma definição oficial, mas ele está feliz no Barça e na Catalunha. Antes insatisfeito jogando de lateral, agora feliz com a adaptação. O interesse em Koundé explica o novo Arsenal para os próximos anos. O time de Londres quer fazer parte dos melhores times da Inglaterra e para isso entende que é preciso se juntar a Liverpool e Manchester City. Vencer a Champions passando pelo Real será fundamental para atrair novos jogadores para a próxima temporada. Os ingleses também estão interessados em Gyökeres, Nico Williams e Zubimendi. Renier do Real Madrid pode
pode chegar ao Corinthians para jogar com Memphis Depay. O Timão pode se aproveitar de uma boa oportunidade no mercado da bola. O técnico Ramon Dias segue trabalhando com o que possui de melhor, mas o pensamento é de que ainda há espaço para novas contratações. Nessa edição do Brasileirão, o Timão soma 3 jogos disputados com uma vitória, um empate e uma derrota. Agora as informações que chegam é de que o Timão, além de Botafogo e Flamengo, teria feito sondagem por um badalado jogador do Real Madrid. Trata-se do brasileiro Renier, que está emprestado ao Granada da Espanha na atual temporada. De acordo com o jornalista Bernardo Pinho, o trio teria sondado a situação do meia, que vê com ótimos olhos o retorno ao futebol brasileiro para o meio do ano. O atual contrato de Renier com a equipe do Real se encerra no meio de 2026. Renier surgiu com as cores do Flamengo em 2019 e rapidamente foi vendido ao Real. No entanto, o meia nunca chegou a consolidar-se na equipe, tendo acumulado empréstimos por clubes como Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e agora Granada. Na atual temporada com as cores do time espanhol, o jogador soma 24 jogos disputados, com um gol marcado e outras 4 assistências fornecidas aos companheiros. Atualmente o Granada ocupa a 8ª posição na 2ª divisão local. Em 2019, o único ano em que Renier atuou profissionalmente no futebol brasileiro, foram 15 partidas disputadas, com 6 gols marcados e passes fornecidos para outros 2. Fez parte do elenco que venceu o Brasileirão e a Libertadores daquele ano. Outro jogador que aparece no radar do Timão, mas de acordo com outra fonte, seria o argentino Agustín Almendra, destaque do Racing. De acordo com a imprensa local, o jogador do time comandado por Gustavo Costas agrada ao Timão. Bernardo Silva considera deixar o Manchester City para jogar em outro grande clube da Europa. A situação de Bernardo no City parece estar com os dias contados, e um gigante europeu surge como um potencial destino para o atleta português. O jornal A Bola informa que o meio-campista Bernardo pode vir a deixar o City no mês de julho. Ele também pondera sobre a ideia e decidirá o seu futuro nos próximos meses da temporada. O meio-campista passou a considerar suas opções de mercado. Nesse momento, o único clube surge como opção ideal para que o veterano possa dar prosseguimento para sua carreira, e o provável destino que foi escolhido pelo atleta de 30 anos é a equipe do Benfica. Revelado pelo clube, o jogador mantém um carinho muito grande pela Águia e sonha em voltar a vestir as cores do time português em breve. Ainda, claro, não há definição concreta por parte de Bernardo, que avalia todas as opções possíveis e as chances da sua permanência também são altas, mas há também um sentimento de dever cumprido em Manchester após vários anos servido aos Citizens. Recentemente foi reportado que PSG e outros clubes estariam interessados na sua aquisição. No entanto, não se há nenhuma negociação em aberto até o momento, devido à sua importância para o técnico Pep Guardiola. Richarlison descarta Flamengo e Palmeiras e mira fortuna na Arábia Saudita. Com um salário milionário fora da realidade dos clubes brasileiros, o atacante pode deixar o Tottenham por proposta de clube árabe na janela do meio do ano. A janela de transferências extra, criada pela FIFA por causa do Super Mundial, abre no mês de junho e o Flamengo já se articula para reforçar o elenco. Além da negociação com o jogador Jorginho, o clube busca um meia polivalente. Felipe Luiz entende que é essencial ter atletas versáteis para a maratona de jogos. Nos bastidores, o nome do paraguaio Júlio Enciso, do Brighton, ganhou força. A diretoria estuda oferecer os jovens Lohan e Matheus Gonçalves em troca dele. Já o atacante Richarlison, especulado há meses no clube, descartou voltar ao Brasil em 2025. Segundo a UOL, o camisa 9, o ex-camisa 9 na verdade da seleção brasileira na última Copa, tem grandes chances de se transferir para a Arábia Saudita na metade do ano. 2 clubes do país que já sinalizaram propostas milionárias foram Flamengo e Palmeiras, com um salário de 5 milhões de reais mensais fora da realidade do Flamengo. Richarlison deve seguir longe do futebol brasileiro e cada vez mais ligado à Arábia Saudita, onde sabe que clubes como Al Nassr, Al Ittifaq e o Al Hilal estão especulando a sua chegada. Enquanto isso, Pedro, Juninho e Bruno Henrique são nomes cotados para liderar o ataque rubro-negro no Super Mundial de Clubes. E falando em Tottenham, vamos a Matheus Cunha, com valor astronômico que o Tottenham quer pagar pelo atacante da seleção brasileira. Após mais uma temporada decepcionante e sem troféus, o Tottenham já pensa em reforços para a próxima temporada. Um dos nomes que a equipe londrina já considera é do atacante Matheus Cunha, atualmente jogando pelo Wolverhampton. A informação é do site Ferraris, e de acordo com esse mesmo portal, o time de Londres estaria disposto a pagar muito caro pelo jogador da seleção brasileira, inclusive quebrando o próprio recorde de transferências, que atualmente pertence à compra de Dominique Solanke por 55 milhões de libras, cerca de 428 milhões de reais. Com a possível saída de outro atacante brasileiro, Richarlison, e até mesmo de Heung-min-son longe de seus melhores dias, o Tottenham planejaria pagar cerca de 75 milhões de libras, ou seja, 583 milhões de reais, para tirar Cunha dos
os Lobos. O brasileiro, que chega a fazer mais uma ótima campanha na Premier League, tem interesse de outros clubes também. Além do Tottenham, há rumores de transferências envolvendo o Arsenal, envolvendo o Manchester United, Nottingham Forest e Aston Villa. Até agora, com o número de Matheus Cunha, temos que ele fez 30 jogos, marcou 16 gols e deu 4 assistências, nada mal para um jogador que atua nos Lobos, que são na 16ª posição da Premier League, ou seja, ele vem tirar do leite de pedra da equipe do Wolverhampton. CEO do Bayer Leverkusen faz revelação sobre saída de Xabi Alonso para o Real Madrid. O nome do espanhol é veiculado ao clube comandado por Carlo Ancelotti. O CEO Fernando Cerro abriu o jogo sobre a saída de Xabi. Em entrevista à Sky Sports da Alemanha, o dirigente lamentou a derrota do clube espanhol para o Arsenal na Champions devido ao crescimento das especulações. Fernando Cerro afirmou que preferia que o Real Madrid tivesse vencido por um placar amplo e que a situação do treinador estaria resolvida. E quando um clube como o Real Madrid perde por 3-0 para o Arsenal, é normal que comece a circular rumores, como por exemplo de Xabi Alonso. É compreensível e francamente ele preferiria ter evitado toda essa especulação. Ou seja, deixou claro que ficou incomodado com a possibilidade de Xabi Alonso sair. E apesar de ter contrato até junho de 26, Carlo Ancelotti se vê muito pressionado no comando do Real. O comandante foi derrotado pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Vive uma situação muito complicada na Liga dos Campeões e tem 4 pontos de desvantagem para o clube catalão na La Liga. E falando sobre Carlo Ancelotti, ele enfrenta realmente uma pressão interna e a CBF ainda sonha com um técnico na seleção. No Brasil, a situação de Carlo desperta esperanças. A CBF, liderada por Edinaldo, vê no técnico o nome ideal para liderar a seleção no ano de um novo ciclo, especialmente com a Copa de 26 no horizonte. A entidade já tentou contato com o italiano em 2023, antes de sua renovação com o Real Madrid, mas ele optou por permanecer na Espanha. Agora, com o cargo de treinador da seleção novamente aberto, os brasileiros aguardariam um desfecho favorável, cientes de que qualquer decisão dependerá do desempenho do Real Madrid nas próximas semanas, porque essa temporada de fato vem sido desafiadora para o Real Madrid, pois após um início promissor, o time enfrentou dificuldades enormes em manter consistência, especialmente em jogos decisivos. A espera pela decisão de Ancelotti não é sem riscos. A CBF já enfrentou críticas por sua lentidão em definir um treinador, especialmente após períodos de instabilidade, como a saída de Tite em 2022. Enquanto aguarda, a entidade considera nomes como Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho, mas nenhum deles desperta o mesmo entusiasmo que o técnico italiano. O fascínio da CBF por Carlo não é difícil de entender. Com um currículo que inclui 4 Ligas dos Campeões e títulos nacionais em 5 países diferentes, o italiano é um dos técnicos mais respeitados do mundo. Sua abordagem tática flexível e sua habilidade de extrair o melhor dos jogadores, como por exemplo Vini Júnior e Rodrigo, são vistas como ideais para a seleção brasileira. Além disso, tem uma conexão especial com o Brasil, já treinando diversos jogadores brasileiros como Kaká, Ronaldo e Casemiro. Mas será mesmo que é passível de acontecer? A Arsenal traça plano milionário para tirar Arda Güler do Real Madrid. Promessa merengue tem 10 participações em gols em toda a temporada. Assim como o Endrick, camisa 15, vem sendo utilizado apenas em determinados jogos e por poucos minutos. Tal fato tem levantado a hipótese de uma possível saída do atleta de Valdebebas. Considerando o cenário que o meio atacante quer jogar, mas não tem tantas oportunidades, o jornal The Sun revelou que o Arsenal está cogitando seriamente uma investida pelo jogador. A fonte também revelou que a diretoria dos Gunners está pronta para oferecer 40 milhões de euros ao clube madridista pela joia de 20 anos. Isso dá em torno de 266 milhões de reais na cotação atual. Não é novidade que há um clima de insatisfação por parte de Güler com a administração dos seus minutos pelo Real, mas o jovem talento merengue entende sua posição na equipe. Quando foi questionado sobre sua situação no time, o meia atacante não titubeou em afirmar que acredita no plano do clube e dizer que terá sucesso jogando pela instituição merengue. A joia turca soma 3 gols e 7 assistências em 34 jogos disputados na temporada, e nesse domingo 13 ajudou o time de Ancelotti a somar mais 3 pontos em La Liga, pois na vitória por 1-0 do Real sobre o Alavés, Arda Güler concluiu 93% dos passes, executou 3 de 3 lançamentos e arrematou uma vez ao gol em 63 minutos jogados. Luis Suárez diz que Messi tem gana de jogar a Copa do Mundo de 2026. Companheiro no Inter Miami, o El Pistoleiro, revela conversas com o craque argentino sobre possibilidade de estar ao torneio aos 39 anos. Messi deve estar na próxima Copa mesmo com 39, ao menos essa é a aposta do uruguaio Luisito, seu companheiro de equipe no Inter Miami. Em entrevista ao jornal uruguaio Ovación, o pistoleiro afirmou que o camisa 10 já disse que deseja atuar na competição, que acontecerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá
Canadá. Ele tem essa gana de jogar o Mundial também. Muitas vezes falamos em tom de brincadeira, mas ele também quer jogar na Copa do ano que vem. Iniciou dizendo: obviamente acho que depois de ficar um tempo longe da seleção, isso tá se perdendo mais da minha parte do que da dele, mas ainda não conversamos sobre. Podemos falar sobre o fato de que quando formos mais velhos poderemos tomar a decisão, mas na realidade não conversamos em detalhes. Em 2022, pouco antes de se sagrar campeão do mundo no Catar, Messi afirmou à emissora Star Plus de que aquela seria sua última e quinta participação no torneio. Ele já havia jogado a Copa em 2006, 2010, 2014 e 2018. Em junho de 2023, a jornal chinês Tintan Sports, o jogador voltou a reforçar o pensamento que, como disse antes, não creio que participe da próxima Copa. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas não mudei de opinião quanto a isso. Gostaria de estar lá para assistir, mas não vou participar. O camisa 10, vale lembrar, segue jogando normalmente pela seleção argentina, sendo que ainda levantou o título de campeão da Copa América de 2024. Messi está no Inter Miami desde 7 de junho de 2023, depois de uma passagem bem apagada por 2 temporadas no Paris Saint-Germain. Desde então conquistou pelo clube a Leagues Cup do mesmo ano, além de ter classificado pela primeira vez o clube para os playoffs da MLS. O cara particularmente já ganhou tudo que tinha direito, já tem 45 troféus em toda a sua carreira, mas pode tentar mais uma vez ajudar sua seleção na Copa do Mundo. Você acha que Messi vai ter condições de fazer isso? Mercado da bola concluído, e eu agradeço por mais uma vez você chegar até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!